E eu vou continuar hoje falando sobre o lugar da oração na vida cristã. Eu peço que você abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versos 18 a 20. Pode ficar assentado como você está. Apenas ouça com atenção aquilo que nos diz a palavra de Deus. Eu vou ler esses 3 versos e depois vou orar. Efésios 6, de 18 a 20. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Pai, nós temos a Tua palavra aberta diante de nossos olhos e nós carecemos que também nossa mente, o nosso coração estejam abertos a ouvir a Tua instrução, para que sejamos atentos ao direcionar do Teu Espírito, que deseja fortalecer a nossa vida. Nesta dependência, nós rogamos as Tuas bênçãos enquanto estudamos a Tua verdade, e o fazemos em nome de Cristo, nosso tão grande Salvador. Amém. No último domingo eu falei a vocês que não há vida espiritual sem Bíblia. Não há cristianismo sem Bíblia. Os nossos dias vêm um tipo de cristianismo que não precisa da Bíblia. Isso não é cristianismo. Isso não é vida espiritual. Não há como chamar de salvo em Cristo alguém que não dependa exclusiva e completamente da palavra de Deus para o seu viver. Um salvo em Cristo carece das Escrituras, em tudo aquilo que diz respeito à sua vida. Um salvo em Cristo carece da Bíblia, em todas as suas decisões. Hoje, na escola dominical, nós falamos sobre provações, em todas as suas provações, porque a base para ser forte em meio às provações são as promessas de Deus, e nós encontramos as promessas de Deus na Bíblia. Então, não há salvo sem Bíblia, não há como juntar alguma coisa diferente. Salvação e Bíblia andam juntos. Agora, o que eu quero demonstrar-lhes nessa noite é que salvação e oração também andam juntos. Não há como você ser um filho de Deus sem oração. Não há como você manifestar sua vida espiritual sem oração. Não há como manter comunhão com Deus sem oração. Não há como servir ao Senhor sem oração. Não há como realmente enfrentar provações e tentações sem oração. Não há crescimento espiritual sem oração. Não há vida espiritual sem oração. Então a oração, da mesma forma, ela é essencial ao nosso cristianismo. Nós não praticamos religião. Religião, você não precisa de oração. Você precisa apenas, realmente, do seu esforço em tentar agradar a Deus da sua forma. Agora, salvação precisa de oração, assim como o nosso corpo precisa dos nossos pulmões para encher de oxigênio a nossa corrente sanguínea e assim fazer com que nos movimentemos. Sem oração não há movimentação. Sem oração não há progresso. Sem oração não há vitória. Essa noção de que uma vida espiritual pode ser vivida sem oração não é bíblica. Esta noção que nós podemos lançar mão da oração apenas quando nós desejamos não é bíblica. Esta imaginação de que a oração é para apenas alguns momentos onde nós não sabemos o que fazer, ela não está nas Escrituras. Não existe vida cristã, não existe cristianismo sem oração. É por isso que nós temos que entender o lugar da oração na nossa vida. E mais do que entender o lugar da oração na nossa vida, praticar essa verdade, viver essa verdade. Você é um cristão de oração. Você é um crente de oração.
algumas igrejas e denominações que alguns anos atrás, alguns anos passados, realmente eram consideráveis no seu serviço a Cristo, todas elas tinham como grande marca a firmeza do seu povo em oração. Eu não vou citar denominações, mas há denominações que mesmo depois de decaírem nas questões de apresentação do Evangelho, se mantiveram por muito tempo por uma razão. Haviam pessoas que oravam. Há uma denominação que lembro bem, onde as mulheres eram conhecidas como mulheres de oração. E foram realmente elas que mantiveram aquela denominação de pé por muito tempo enquanto oravam. Então nós podemos iniciar dizendo que nós estamos de pé ou não, de acordo com a nossa vida de oração. Você está de pé ou não? A quantas anda a sua vida de oração? Eu não vou demorar-me em apresentar pelo menos 4 questões, 4 lados desta questão, para que nós possamos entender essa verdade e a sua aplicação na nossa vida. Eu vou começar aqui pelo capítulo 6 de Efésios, para que isso então possa ser feito. Em Efésios 6, Paulo vai apresentar aquilo que nós conhecemos como a armadura de Deus, ou seja, aquilo que Ele nos deu, tanto de defensivamente como ataque, no sentido de nos defendermos daquilo que Satanás lança contra nós, os seus dardos inflamados, quanto realmente contra-atacar da forma certa. Eu já estudei a armadura do cristão com os irmãos, não vou repeti-lo aqui, mas eu vou repetir as proposições que Paulo estabelece. E no verso 10 ele vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Dentre essa armadura de Deus, no verso 18 é citado que nós devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Notem, não é porque a citação à oração está no final desta sequência da armadura cristã, que ela é uma peça simplesmente adicional. Então você tem a armadura cristã e junto da armadura cristã você vai incluir a oração. Não é isso que o texto está dizendo. Realmente a armadura cristã é algo completo e a oração faz parte dela. Literalmente Paulo está dizendo: olha, comecem orando, tomem a armadura cristã e então continuem orando. O que ele nos ensina aqui é: olha, comecem em oração, permaneçam em oração e continuem em oração em todo o tempo da sua vida cristã. Qual é o lugar da oração na nossa vida cristã? Em todos os seus aspectos. Não há nada na vida cristã que possa ser feita sem oração. Não há nada na vida cristã que possa ser amadurecido, desenvolvido, sem realmente estar envolvida a questão da oração e da dedicação do Filho de Deus em estar em comunhão com Deus através da oração. Literalmente, o que Paulo está nos dizendo é que tudo isto funciona, e funciona como? Quando oramos. Você pode tomar a melhor armadura do mundo. Você pode ensinar um incrédulo a usar a armadura cristã. O efeito será nulo. Porque ela só vai demonstrar o seu poder quando nós acrescentamos a isto, do início ao fim, o fato que nós o fazemos em oração. Jamais tente obedecer a Deus sem oração. Jamais tente servir a Deus sem oração. Jamais tente ser fiel a Deus sem oração. Jamais, ouça isso com muita atenção, enfrente Satanás sem oração. Você pode dizer: estou realmente aqui disposto da armadura cristã. Sem oração você não está. Se realmente não houver oração,
Se isso não for a realidade da sua vida, você não está preparado para enfrentar Satanás. Então, a grande razão de crentes realmente que têm sido vencidos pelo pecado, vencidos pelo mal, sempre que nós observamos isto, sempre que nós olhamos para as nossas derrotas, sempre que nós olhamos para as nossas fraquezas, sempre que nós olhamos para a falta de crescimento espiritual, sempre que nós olhamos para a falta de firmeza espiritual, na gênese disso, no início disto, realmente na proposição de tudo isso, ou seja, todas as nossas fraquezas começam sempre no mesmo ponto. Nós não oramos como devíamos. Todas as vezes que enfraquecidos nós somos derrotados por Satanás, todas as vezes que manchamos o nosso testemunho cristão, todas as vezes que não fizemos as escolhas certas, todas as vezes que procuramos servir a Deus pelas nossas próprias forças e falhamos, no início de tudo isso, está o fato que nós não olhamos para a oração como algo central e imprescindível do nosso viver. Eu vou repetir isso em outros momentos dessa mensagem, mas parece que nós somos o tipo de gente que tem que ser empurrado para fazer as coisas. Parece que muitas vezes nós, como cristãos, como salvos em Cristo, Deus precisa dar um empurrãozinho para que a gente se antene, realmente se perceba da falta que alguma coisa está fazendo. Quantas e quantas vezes nós precisamos enfrentar dificuldades que não precisaríamos enfrentar e que simplesmente, ao praticarmos a oração de uma forma bíblica e séria, essas dificuldades seriam vencidas, essas questões não estariam presentes, mas estão por uma razão muito clara. Parece que nós esperamos para orar sempre no último instante. Parece que nós temos a preferência por orar quando nós já tentamos tudo o que havia sido possível fazer. Enquanto que em Efésios 6, no verso 10, Paulo vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e no quê? Na força do seu poder. E como que nós fazemos isso? Ao praticarmos a oração como um lugar central na nossa vida. A razão é clara: revestivos de toda a armadura de Deus, que é vivida em oração, com qual objetivo? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você estará firme em oração. Satanás não há de derrotá-lo pelas suas astutas ciladas, se você conhece o lugar da oração. Então, irmãos, a nossa luta como cristãos tem como ponto central a nossa vida de oração. Em segundo lugar, eu quero demonstrar isso dentro do fato de servirmos ao nosso Deus. O serviço ao Senhor e a oração não podem ser separados. O serviço ao Senhor, o que fazemos por Ele, e talvez você possa pensar nas questões mais simples possíveis. Elas não são possíveis de serem feitas sem realmente o poder da oração. E eu gosto muito de lembrar o exemplo de Esdras no seu livro, no capítulo 8. A Esdras foi dado realmente um trabalho pesado. Ele precisava agora sair do Oriente, ele precisava agora voltar a Jerusalém para a reorganização do templo. Ele vai trabalhar com uma parte do muro, ele vai trabalhar com a restauração do culto ao Senhor. E então em Esdras 8:21 diz que diante dessa tarefa ele apregoou ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Então notem por que ele fez isso. Verso 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Então ele diz: nós, pois, jejuamos e pedimos ao nosso Deus. Então diz algo maravilhoso: e moveu-se pelas nossas orações. Isso é repetido diversas vezes no capítulo 7, quando ele diz que o rei lhe deu tudo o que ele pedia, quando ele diz que ele chegou a Jerusalém,
Ele recebeu ânimo para isso. No capítulo 8, os levitas se juntam a ele. No capítulo 8 ainda é dito que Deus o livrou de todos os seus inimigos, mas esse acréscimo que Esdras faz, que Deus moveu-se através das orações do seu povo. Irmãos, nós podemos ter os melhores planos, nós podemos ter a melhor estratégia, nós podemos ter o melhor ânimo, nós podemos ter realmente o melhor dos propósitos, e nada vai acontecer sem oração. Esta igreja não implantou outras 6 igrejas semelhantes a ela, porque nós somos melhores do que alguém. Essas 6 igrejas foram implantadas diante de um espírito de oração, pela qual as mãos de Deus se moveram em nosso favor. Não foi por nós, não foi a nossa capacidade, foi a mão de Deus permitindo que tudo fosse feito. Esta é uma igreja que não pode negar esse testemunho de saber que as mãos de Deus se movem quando o povo de Deus ora, e nós temos provado isto abundantemente. As mãos de Deus têm se movido, não porque nós somos mais bonitos, não porque nós somos melhores que alguém, não porque nós temos algo melhor que alguém, pela misericórdia dele, porque o povo de Deus tem clamado ao Senhor. Em Tiago, capítulo 6, nós aprendemos isto, ao dizer no verso 16 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então no verso 17 ele usa um exemplo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aqui é Deus respondendo às orações. Quando Deus levanta os seus servos, ele levanta homens de oração. Quando Deus está disposto a fazer algo pela sua igreja, ele levanta uma igreja a orar. E o Senhor encoraja isso em Mateus 17, 20, ao dizer, e Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e ele diz então, e nada vos será impossível. Ele está lembrando aqui do poder de Deus. O poder de Deus é tão grande que ele pode dizer a este monte, saia daqui e vá para lá, e isto vai acontecer. E isso ficou demonstrado no Senhor Jesus Cristo, quando ele acalma o mar, acalma a tempestade, acalma as ondas e vem a bonança. Aqui esse texto nos lembra do sobreexcelente poder de Deus. A igreja pede e ora, não alguém que seja incapaz de realizar algo, mas aquele que é capaz de realizar todas as coisas, e a quem nada é impossível. Nós lembramos disso quando em Atos 4, a igreja começa a sofrer a perseguição por parte das autoridades, e graças a Deus por esse registro em Atos 4, que é o registro da oração da igreja perseguida. E como que orou a igreja perseguida? Eles dizem assim, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E o verso 31 diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É isso que acontece. Quando a igreja ora, quando a igreja tem a oração como lugar central na sua vida, ela não teme. Daqui a 2 anos, não é? Haverá uma nova eleição presidencial. Os últimos anos foram anos de temor, e nós não sabemos o que nos espera. O que fazer então? Como agir diante de uma circunstância de indecisão, de temor? Irmãos, o que esse verso nos ensina é que governo nenhum nesse mundo pode deter, governo nenhum neste mundo pode ser mais forte do que as orações dos filhos de Deus. Nós oramos, e nós clamamos ao nosso Deus, que Ele continue nos dando essa intrepidez de anunciar a Cristo, de estabelecer novas igrejas pelo seu poder. Então, o lugar da oração no serviço do Senhor é o lugar onde nós oramos, trabalhamos e continuamos orando. Sempre assim. Agora, se eu citei primeiro
as questões que envolvem trabalharmos para o Senhor, eu quero, nas duas outras questões, falar de forma mais particular a nossa vivência cristã e as questões do nosso próprio viver cristão. Todos nós temos planos e desejos. Todos nós desejamos algo, alcançar algo, fazer algo, ter o resultado dos nossos esforços. O que eu vos digo agora é que a oração também tem lugar nos desejos particulares do nosso coração. Eu vou usar um exemplo em Mateus capítulo 21, a partir do verso 19, quando o Senhor avista uma figueira, e ele diz àquela figueira, diante do fato de encontrar apenas folhas nela, que nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, quando viram isso, maravilhados, perguntaram: como secou imediatamente a figueira? E Jesus disse a eles: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então o verso 22 diz algo que nós devemos nos atentar: e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Como você entende isso? Eu disse a vocês que nós temos planos, nós temos desejos no nosso coração, nós temos coisas particulares que pedimos ao nosso Deus. Então nós chegamos a um verso que nos diz que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Qual é o lugar da oração nos desejos do nosso coração? Há algumas coisas aqui que precisam ser entendidas. A primeira delas, Tiago capítulo 4, versos 1 a 3, vai dizer assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, e não tendes por quê? Porque não pedis. A primeira grande questão que Tiago coloca diante de nós é que nós devemos primeiramente olhar para o nosso próprio coração e permitir que Deus realmente sonde aquilo que o nosso coração deseja. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas antes disso, vem realmente se aquilo que nós estamos colocando como propósito no nosso coração é simplesmente para o nosso deleite ou para a glória do nosso Deus. É simplesmente algo egoísta ou é algo que realmente servirá para que Deus seja exaltado na nossa vida? Leia, por exemplo, Romanos 8, 26, quando ele demonstra como Deus nos ajuda nisto, dizendo: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nem sempre sabemos. Você já pensou se Deus nos desse tudo que nós pedimos? Você já pensou o que seria da sua vida se Deus tivesse concedido todos os seus pedidos em oração? Eu arrisco dizer que se Deus tivesse feito isso, você não estaria aqui hoje. Se Deus tivesse atendido tudo que eu pedi, eu não estaria aqui hoje. Eu posso dizer claramente que eu só estou aqui porque tudo que o meu coração intentava não deu certo. Agora a vontade do Senhor permanece. E é por isso que ele é claro ao dizer que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a oração é algo espiritual e assim deve ser encarado. Em João 15:7, nós temos algo também ligado a isso, quando o Senhor diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nesse verso nos ensina que nossos pedidos são atendidos por Deus Pai por uma única razão: Jesus Cristo. Novamente aqui nós temos que voltar àquilo que disse anteriormente. Meu amado irmão, Deus não atende às suas orações porque você é mais bonito que os outros. Deus não atende às suas orações porque você é mais religioso que alguém. Deus não atende às suas orações porque você se sacrificou mais que todo mundo. Deus não atende às suas orações porque realmente você é o filho favorito de Deus. Sim, Deus tem um filho favorito. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Há uma razão pela qual Deus atende às nossas orações: Jesus. Todas as nossas bênçãos estão guardadas em quem? Em Cristo.
E aqui claramente diz, se vós estiverdes em mim. Ou seja, é a nossa ligação a Cristo que leva com que Deus atenda as nossas orações, atenda os nossos pedidos, até aqueles mais simples. Eu vou lembrar a vocês dos nossos cultos de oração na quarta-feira. Quantas vezes os nossos filhos não fazem pedidos simples assim, olha, eu quero que a igreja ore pela minha cachorrinha, pelo meu gatinho. Os nossos filhos não fazem assim no culto de oração? Fazem. E na simplicidade do coração deles, eles estão confiando de que forma? Eles amam o animalzinho. Não amam. Eles gostam. E eles sabem que Deus é poderoso para cuidar daquilo que eles amam. E Deus, na sua infinita bondade, atende. Quantas e quantas vezes Deus não atendeu as nossas orações simplesmente para o nosso bem, para a nossa felicidade, para o nosso agrado? Ele gosta de fazer isso. Quantas vezes Ele nos dá questões que nos abençoarão, mas para a nossa alegria. Ele é o nosso Pai bondoso, que sabe o que nos dá, nunca para o nosso prejuízo, mas sempre para a glória do nome dEle. Por isso, os desejos do nosso coração são atendidos, quando aprendemos a nos contentar com o nosso Senhor. Salmo 37, versos 4 e 5 vão dizer assim, deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Eu quero usar um exemplo. Em 1 Samuel 9, nós temos o exemplo de quem? Ana. Então diz assim, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui tem um princípio precioso. Ana pediu para si mesma? Não. Ela pediu por quê? Por que Deus concedeu um filho a Ana? Porque se ele fizesse ou não fizesse isso, o amor de Ana por ele não mudaria. Ela continuaria confiando e amando ao Senhor. E ela demonstra isso dizendo, Senhor, se o Senhor conceder o que o meu coração está pedindo, eu reconheço que é teu, não é meu. Quantos de nós já provaram isso? Quando que Deus atende às nossas orações pelos pedidos do nosso coração? Quando, se Ele fizer aquilo, ou se Ele, por alguma razão da sua sabedoria, não fizer, o nosso amor por Ele não muda. Senhor, eu estou lhe pedindo isto. Se na tua sabedoria atender o meu pedido, isso for o melhor para mim, eu te agradeço. Se na tua sabedoria o Senhor escolher que é melhor que eu não tenha isso, eu te agradeço da mesma forma. E quantas vezes o Senhor nos concede, quando aquilo que pedimos já não se torna o principal, mas a honra e glória do nome dEle. É assim que funciona. É assim que acontece na nossa vida. Realmente há grande poder em orarmos ao Senhor pedindo que Ele nos dê aquilo que desejamos, mas certificados que o grande tesouro do nosso coração é Ele, que o grande tesouro da nossa vida é o nosso Deus. Eu quero terminar falando de circunstâncias que nós também enfrentamos e que envolvem as nossas orações, e essas circunstâncias, muitas vezes desagradáveis, acabam atingindo o nosso viver. Eu vou usar o exemplo que li no começo do culto, 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo diz que para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, foi dado a ele pelo Senhor um espinho na carne, ou seja, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se exaltasse. Nós não sabemos exatamente o que Deus fez aqui, mas era algo difícil de ser suportado e algo que, de certa forma, humilhava Paulo. O verso 8 diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. O que o verso está dizendo é o seguinte, Paulo orou e Deus respondeu. Deus disse, não. Paulo orou de novo, Senhor,
isso me desagrada, isso é difícil, isso me humilha. E Deus de novo respondeu, não. Paulo orou uma terceira vez, e Deus voltou a responder da mesma forma, não, eu não tirarei. E Deus explica então a ele, dizendo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Então ele diz algo que deve ser aprendido pelo nosso coração. Porque quando estou fraco, então sou o quê? Forte. Meus irmãos, Deus não vai tirar tudo aquilo que nós não estamos agradáveis ou realmente confortáveis e que foi Ele que colocou na nossa vida. Ele não vai tirar da nossa vida aquilo que nós estamos desagradados por ter. Ele vai mantê-lo, se isso redundar no nosso bem. Talvez essa seja um dos aspectos da oração mais difíceis de serem praticados. Quando nós oramos e nós clamamos e nós estamos dizendo ao nosso Pai, Pai, dói, eu não quero isso na minha vida, eu preciso que isso seja tirado. E Deus diz não. Vai continuar dessa forma. E gera grande consolo no nosso coração, em Mateus 26, quando nós observamos que o nosso Salvador passou pelo mesmo. Verso 39, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. No verso 42 ele repete, indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. E no verso 44 diz, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Não foi só Paulo que fez isso. O nosso Salvador também agiu da mesma forma. Assim como eu e você muitas vezes fazemos. Nós estamos pedindo a Deus, nós não queremos, aquilo não é confortável para nós, aquilo não é bom para nós. Paulo fez isso 3 vezes, Jesus fez isso 3 vezes e não há pecado nenhum aqui. Não há pecado nenhum em demonstrar as nossas fragilidades, elas fazem parte da nossa natureza. Nós temos aqui Jesus em sua humanidade. Agora, o que fica claro é que nem sempre o Senhor vai eliminar de nossa vida as circunstâncias que nos são desagradáveis. Por que eu estou frisando isso? Porque talvez na sua mente você esteja pensando que se as coisas são assim, não vale a pena orar. Se é assim, Paulo pediu 3 vezes e Deus disse não, o Senhor Jesus mesmo orou por 3 vezes e aceitou aquilo que o Pai tinha para com ele, por que eu vou orar pelas dificuldades da minha vida? Olha, se é assim, então é Deus que escolhe aquilo que é bom ou não é bom para mim, por que eu vou estar levando diante dele questões que estão me incomodando, não estão sendo confortáveis, estão sendo difíceis para mim? A verdade de tudo isso é que nem sempre Deus vai eliminar essas coisas. Mas em 1 Coríntios 10:13 é claro nos dizer que não veio sobre nós tentação, aqui no sentido de provação, senão dentro do exercício da nossa humanidade, uma provação dentro dos limites humanos. E ele diz que em todas essas provações, Deus é fiel e não nos deixará tentar acima do que nós somos capazes de suportar. Antes, com a provação, ele também tem enviado a solução, mesmo que essa solução seja o poder de suportarmos. Deus não está negando responder às suas orações. Deus está fazendo o melhor por você. E qual deve ser a atitude correta diante disso? Quanto a Paulo, no verso 10, ele diz, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque enquanto tudo isso está acontecendo, eu me tornei muito mais forte. Por que essas circunstâncias desagradáveis permanecem? Para que nós sejamos fortalecidos em Cristo. Eu não vou orar por elas então, não, meu irmão, ore por tudo isso.
Ore por aquilo que tem talvez incomodado a sua vida. E se Deus respondeu que Ele não vai tirar isso da sua vida, mas vai permanecer, encare isso como uma grande bênção. Porque Deus está fazendo aquilo que apenas, e eu peço que você ouça isso com muito amor, Deus está fazendo aquilo que apenas o sofrimento é capaz de fazer. Você já percebeu como o sofrimento é um instrumento amoroso nas mãos do nosso Deus? E eu posso lhe provar isso nessa noite. Se não fosse o sofrimento, eu não estaria aqui, e você também não. Se Deus não tivesse permitido certas coisas acontecerem na minha e na sua vida, nós não oraríamos. Se Deus não tivesse permitido que nós passássemos por algumas circunstâncias nesta vida, que enquanto a passávamos dizendo, olha Deus, eu não estou entendendo nada do que o Senhor está fazendo, possivelmente nós não estaríamos aqui nessa noite. Deus permite isso por uma razão muito simples, para que nós tenhamos uma percepção maior da presença dEle na nossa vida. São nos momentos de luta e dificuldade que nós percebemos de uma forma muito mais clara a mão de Deus agindo em favor de nós. Em Mateus 26, o Senhor vai dizer no verso 39, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E Hebreus vai nos lembrar que o Senhor Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele andou neste mesmo caminho que Ele nos chama a andar. Não desanime diante das lutas. Sabe por quê? Porque as lutas são um chamado à oração. Talvez as lutas estão aí, meu amado irmão, porque Deus quer ouvir mais a sua voz. Talvez aquilo que está acontecendo, simplesmente está acontecendo, para que os seus joelhos se dobrem mais. Porque talvez você não os dobraria. Talvez Deus não ouviria a tua voz com tanta assiduidade, se essas coisas não estivessem presentes. E eu completo, levando agora ao final, dizendo que parece que Deus tem bem mais a intenção e o desejo de estar em comunhão com nós em oração do que nós temos o desejo de estar com Ele. Parece que Deus se preocupa tanto mais com isso, de ouvir as nossas vozes, de ouvir o nosso clamor, que às vezes Ele precisa apertar um pouquinho o parafuso da nossa vida para que nós nos contentemos com isto e realmente busquemos a Ele em oração. Isso é necessário? Não seria. Se nós encarássemos com realidade o lugar da oração na nossa vida. E a oração em nossa vida, a oração na vida de um filho de Deus, ela tem um lugar absolutamente central. Eu termino usando o exemplo do salmista. Eu gosto de estudar os salmos, tenho feito diversos devocionais com os salmos, e aquilo que é a regra dos salmos é que eles citam uma dificuldade, pode ser a dificuldade do ataque dos inimigos, pode ser a dificuldade da questão da saúde do salmista ou da disciplina de Deus, são diversos motivos, mas sempre que isso acontece, a resposta do salmista é qual? Orar. Leia os salmos são preciosos na nossa vida de oração. Você observa nos salmos que diante de todo o aperto na vida do salmista, a primeira reação dele é qual? Eu vou buscar a Deus. É a sua também? O lugar da oração na nossa vida não é o lugar de quando nós já tentamos tudo. Olha, eu já tentei tudo, já fiz de tudo, nada deu certo. Daí alguém te lembra assim, quem sabe você ora? Não, irmãos, não é esse lugar. O lugar da oração na nossa vida é que antes de qualquer movimento, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer propósito, nós oramos. E por que oramos? Porque o Senhor é o nosso Deus. Porque o Senhor é aquele que cuida de nós. E o Senhor é aquele que nos sustenta. A sua oração, a sua vida de oração é um reflexo
da sua comunhão com Deus. Eu já usei esse exemplo com vocês. É fácil ser crente domingo à noite aqui na igreja. A grande provação começa amanhã de manhã. Na hora de ir para o trabalho, ir para o serviço, uma semana inteira de novo. Ela será boa, será agradável e será frutífera, se você iniciá-la em oração. O que você ouviu nesta noite terá valor, se o seu coração foi movido a orar, porque este é o lugar da oração na nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor.